Que privilégio começarmos nosso programa lendo a Palavra de Deus. Ouça. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram a capturaram em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas. Seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são os chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me. Não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos estão desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console. Bem-vindo para mais um encontro com a Palavra. Neste programa estudamos a Bíblia toda e o nosso estudo já nos trouxe as profecias de Jeremias, que chora nos 52 capítulos do seu livro. Depois desse livro, ele escreve um apêndice de suas profecias chamado Lamentações. Iniciei o programa de hoje com um trecho do livro de Lamentações. O livro de Lamentações é uma sequência do livro de Jeremias. Jeremias chora nos 52 capítulos do seu livro por causa da conquista de Jerusalém pelos babilônicos e por causa do horror deste conflito. Por meio de revelação, Jeremias viu a conquista e o cativeiro babilônicos. Quando isso estava acontecendo, ele vivia em Jerusalém. Quando seu livro termina, Jeremias está na terra de Judá. A maioria do seu povo foi levada cativa, com exceção dos velhos e dos mais fracos. Ele obteve permissão para permanecer em sua terra. Ao que parece, mais tarde mudou-se para o Egito. Segundo a tradição, ele teria sido morto no Egito. Outros dizem que Jeremias acabou indo para a Babilônia para pregar para o povo de Judá, que ele tanto amava. Outros ainda dizem que Jeremias passou seus últimos dias nas ruínas abandonadas de Judá. O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias depois que o povo tinha sido levado cativo, quando Jerusalém estava abandonada. O título do livro foi bem escolhido. O profeta chorão ainda está chorando porque a terra havia sido conquistada e do povo que ele amava tanto, os que não foram assassinados, foram levados cativos e feitos escravos em uma terra distante. Então, do povo que ele amava tanto, na verdade, não tinha sobrado ninguém. O livro de Lamentações fala de um problema compartilhado pelos profetas Ezequiel e Daniel. O fato deles crerem que Deus só habitava no seu templo. A glória Shekinah estava literalmente no Santo dos Santos do templo de Salomão em Jerusalém. Onde estava Deus para o povo que estava vivendo na Babilônia então? O Deus que eles deveriam amar e adorar estava em Jerusalém. É por isso que Daniel orava virado para Jerusalém. Daniel acreditava que Deus estava em Jerusalém. Um dos problemas dos profetas do cativeiro era que eles achavam que estavam separados de Deus. Para eles, Jerusalém era literalmente a cidade de Deus, e eles se sentiam separados de sua cidade santa e do seu Deus santo. Jeremias escreveu o livro de Lamentações sentado em um monte. Hoje existe um lugar chamado Gruta de Jeremias. Uma característica interessante deste lugar é que ele está localizado em um monte chamado Gólgota. A Gruta de Jeremias é bem no Calvário, onde Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo. A tradição diz que foi neste lugar que Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Acho isso muito interessante porque foi neste lugar que Jeremias fez orações como esta: Ah, Jerusalém, quem pode restaurá-la? O que torna o livro de Lamentações tão interessante é ver que no mesmo lugar onde Jeremias fez esta oração, Deus não apenas restaurou Judá, como o mundo todo, morrendo pelos seus pecados. Se considerarmos esse livro sob o aspecto literário, ele é uma obra de 5 poemas, divididos em 5 capítulos. Cada capítulo é um poema separado e 4 deles são poemas acrósticos.
Um poema acróstico é aquele cujo primeiro verso começa, por exemplo, com a letra A, o segundo com a letra B, até a letra Z. Cada um desses poemas, então, é organizado em ordem alfabética no hebraico. O capítulo 3 passa 3 vezes pelo alfabeto hebraico. O capítulo 5 não é acróstico como os outros. Todos são muito bonitos. Isso faz do livro de Lamentações uma obra-prima. O que faz esta linda manifestação literária estar entre os livros sagrados é a sua mensagem inspirada. A mensagem central do livro de Lamentações, escrita com tanta arte e emoção, é a tragédia da conquista e do cativeiro babilônico. Chora amargamente à noite e as lágrimas rolam pelo seu rosto. Jeremias está falando de sua amada nação. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os tesouros que lhe pertenciam nos tempos passados. Quando seu povo caiu nas mãos do inimigo, ninguém veio ajudá-la. Suas portas caíram por terra. Suas trancas ele quebrou e destruiu. O seu rei e os seus líderes foram exilados para diferentes nações e a lei já não existe. Seus profetas já não recebem visões do Senhor. Os líderes da cidade de Sião sentam-se no chão em silêncio, despejam pó sobre a cabeça e usam vestes de lamento. As moças de Jerusalém inclinam a cabeça até o chão. Meus olhos estão cansados de chorar, minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Eles chamam as suas mães. Onde estão? Onde estão o nosso pão e o vinho? Ao mesmo tempo em que desmaiam pelas ruas da cidade, como os feridos, e suas vidas se desvanecem nos braços de suas mães. Que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la, a fim de trazer consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Todos os que cruzam seu caminho batem palmas. Eles zombam e meneiam a cabeça diante da cidade de Jerusalém. Esta é a cidade que era chamada a perfeição da beleza, a alegria de toda a terra. Jeremias descreve com mais detalhes as agonias do cativeiro e conquista pelo inimigo. Ele escreve assim: como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Aqueles que se adornavam de púrpura hoje estão prostrados sobre montes de cinza. A punição do meu povo é maior do que a de Sodoma, que foi destruída num instante sem que ninguém a socorresse. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. As mulheres têm sido violentadas em Sião e as virgens nas cidades de Judá. Os líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se mostra nenhum respeito. Os jovens trabalham nos moinhos, os meninos cambaleiam sob o fardo da lenha. Os líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram a sua música. Dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamentos. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias, como os de antigamente. Essa é a triste mensagem do livro de Lamentações. Vocês já me ouviram falar várias vezes, esse é o livro da Bíblia que eu mais gosto. Tenho o hábito de falar isso para todo livro que ensino. Uma coisa posso dizer com certeza: o livro de Lamentações não é o meu preferido, não. E realmente uma coisa temos que admitir sobre o profeta Jeremias: ele sempre nos surpreende. Depois de falar de tristeza e destruição e calamidade, desastre e escuridão, ele vem com um raio de luz e traz uma bonita revelação ou profecia, que geralmente é messiânica.
É o que acontece no capítulo 13, Lamentações. Ele atinge o pior ponto de suas lamentações no capítulo 3. Assim ele escreve: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de mel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. E parece que suas lamentações não vão mais terminar. Mas aí ele fica positivo. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, ele escreve. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Sempre que estudamos as Escrituras, nos deparamos com o amor ágape de Deus. Tudo que se fala sobre amor não se refere ao amor de Deus. Quando a Bíblia diz Deus é amor, não está falando de nada parecido com os tipos de amor que existem por aí. Segundo as Escrituras, Deus é Espírito. Isso também não quer dizer que tudo que é espiritual é Deus. Nem tudo que é espiritual é Espírito Santo, mas existe um tipo de Espírito que é Deus. Da mesma forma, nem tudo que dizem ser amor é Deus. Existe um tipo de amor que é Deus. Amor é o que Deus é, e Deus é amor. Paulo dá uma perspectiva muito bonita sobre esse tipo de amor no capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu não posso dizer o que é o amor, mas posso dizer como ele se manifesta. Não existe uma maneira de explicar o que é o amor, por isso Deus nos descreve um grupo de virtudes que compõem a essência do amor e da natureza dele. Se tivermos essas virtudes, teremos o amor que é Deus. Esse amor que Deus é, Paulo explica, manifesta-se da seguinte forma. Primeiro, ele diz que é indestrutível. Se você tiver o amor de Deus por alguém em seu coração, você pode dizer a essa pessoa, nada que você faça vai me impedir de amar você, porque eu o amo com o amor de Deus. O amor de Deus é forte e resistente, ele é indestrutível. Paulo também diz que o amor de Deus é incondicional. O amor humano é destrutível porque é condicional. Humanamente falando, precisamos de um motivo para amar. Se você agir assim ou fizer isso e aquilo, e mais essa lista de coisas aqui, então talvez eu ame você. É assim que a maioria dos seres humanos ama. Amamos porque queremos algo em troca. Se não obtivermos esse retorno, paramos de amar. Amamos aqueles que nos amam. Nosso amor está baseado nas atitudes do outro. Nós amamos condicionalmente, mas o amor de Deus não é condicional. De acordo com Paulo, o amor de Deus é indestrutível porque é incondicional. O amor de Deus é indestrutível e incondicional e também é inspirador. Quando você ama alguém com o amor de Deus, você inspira a pessoa a acreditar naquilo que ela tem de melhor. É isso que Paulo quer dizer com o versículo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É por isso que o amor de Deus aguenta qualquer coisa. O amor ágape sempre espera o melhor e acredita no melhor da pessoa que ama. Depois de algum tempo amando alguém dessa forma, a pessoa também passa a esperar e acreditar nela mesma. Paulo também diz que o amor de Deus é o amor ágape. É totalmente irresistível. Posso falar como uma pessoa que tem sido amada desta forma. Esse amor acaba sendo irresistível e é por isso que ele nunca acaba. Jeremias viveu séculos antes do apóstolo Paulo. Ele sentou-se naquela gruta exatamente onde Jesus iria morrer pelos pecados do mundo.
Ele lamentou e chorou em absoluta tristeza, até que recebeu esta linda revelação. O amor de Deus por nós é inesgotável. Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. Esta é a minha esperança. Deus, porque o Senhor é esse amor e porque o Senhor é fiel para nós, eu creio que um dia o Senhor vai nos restaurar. Exatamente naquele lugar, na gruta de Jeremias, Deus veio e morreu pelos pecados do mundo, para que todos pudessem ser restaurados por Ele e para Ele. Esta é a parte mais inspiradora e bonita da mensagem do livro de Lamentações. Quando Jeremias expressa essa esperança tão grande, expõe a mesma verdade que descobrimos no livro de Jó. Em Lamentações capítulo 3, Jeremias diz: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Clamei ao teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Quando Jeremias expressa esta esperança tão grande, expõe a mesma verdade que descobrimos no livro de Jó. Em Lamentações capítulo 3, Jeremias diz: não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Sabe, essa é a parte mais importante da mensagem de Jeremias, ou uma parte realmente muito importante. Você deve ter em mente que o povo de Deus era um povo idólatra e incorrigível. O pecado deles não tinha limites e isso incluía os chamados sacerdotes e profetas. No início do ministério de Jeremias, sob o reinado de Josias, o povo nem se lembrava mais de que as Escrituras existiam. Quando eles estavam reconstruindo o templo, descobriram alguns rolos das Escrituras. Esdras era descendente de um dos homens que encontraram esses rolos e colaborou para que acontecesse um tremendo reavivamento entre o povo. A mensagem de Jeremias e dos profetas do cativeiro era: Deus ama demais vocês para deixar que se percam dia após dia. Vocês estão tão preocupados com a vida espiritual de vocês quanto um animal estaria. Deus não vai deixar que isso aconteça porque vocês são povo dele. Vocês se lembram das 30 razões por que Deus permite que seu povo sofra? Uma delas parece se repetir em toda a Bíblia: o castigo. No livro de Hebreus capítulo 12, o autor fala sobre esse castigo ou disciplina de Deus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O autor de Hebreus está dizendo que o castigo, disciplina ou sofrimento são uma prova de que o Senhor é nosso Pai Celeste. No capítulo 13 de Lamentações, Jeremias expõe uma verdade bíblica muito enfatizada nas Escrituras. Salomão declarou no capítulo 7 de Eclesiastes: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro. É por isso que Salomão diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Porque na casa onde há luto, ou em um funeral, você reflete sobre valores eternos, sobre a vida, sobre os seus propósitos e significados, e você pensa em Deus. Mas quando você vai a uma festa, você não pensa em coisas espirituais.
É por isso que Salomão diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Procure ver a mão de Deus quando o dia da adversidade chegar. É isso que Jeremias está dizendo no livro de Lamentações. Essa é a essência de sua mensagem nos 52 capítulos do seu livro profético e também do livro de Lamentações. Jeremias viu a mão de Deus castigando seu povo, fazendo-os passar por um processo de reciclagem para que se tornassem vasos novos. Essa foi a vontade e a palavra de Deus. A conquista pela Babilônia e o cativeiro eram um castigo de Deus por causa dos pecados deles, para que no fim eles se tornassem um povo melhor. No livro de Lamentações você encontra a ilustração do vaso reciclado. Este tema é expresso de maneira muito bonita neste precioso poema, quando Jeremias diz: Senhor, redimiste a minha vida. É isso que Jeremias quer dizer quando ele prega que através das nossas experiências, do castigo e da disciplina, tornamo-nos vasos novos. Você já experimentou o amor incondicional, indestrutível, inspirador e irresistível de Deus? Se ainda não, clame a Deus hoje e diga: Senhor, redima minha vida hoje com seu amor. Há somente um Deus e Ele é amor perfeito e quer fazer de você uma nova pessoa. Você precisa confessar os seus pecados e aceitar o seu amor incondicional para que Ele salve sua vida. Ele fará isso. Deus é fiel. Essa é a mensagem de Jeremias. Exatamente essa. Nosso tempo esgotou-se por hoje. Mas ainda quero convidar você mais uma vez a acompanhar nossos estudos em nosso encontro com a palavra. Sabe, você é o alvo do nosso trabalho. E nós acreditamos, Deus tem abençoado a sua vida através de cada palavra desse estudo. Porque aqui temos um único objetivo: apresentar a você a palavra de Deus, a única que pode redimir, a única que pode dar certeza de vida eterna, a única que pode fazer a sua vida ser realmente digna de ser vivida. Até o nosso próximo programa.